povo, bom dia, paz de Cristo para vocês, sejam bem-vindos, você que está comigo no Instagram e você também que está comigo no YouTube. Já quero falar para você que está no YouTube, toca aí, aciona o sininho para você receber as notificações e também dá like, gente, compartilha, dá like, você ajuda a gente, né, a difundir essa palavra, a levar essa palavra para muitas pessoas e também compartilhar a palavra de Deus, né? É assim que a gente faz, tá bom? Faz isso agora, dá um like aí, compartilha e vamos que vamos. Seja bem-vindo, todos vocês, Marli, Deus abençoe, Ada, Isabela, Ivete, eita Deus, muito bem-vinda. Nessa manhã, onde nós estamos falando sobre vários temas na área da libertação, né? Eu costumo falar aqui que o nosso iniciozinho de fé, né? Quando a gente aceita Jesus, é o nosso início da fé, é o nosso começo na caminhada cristã. Mas durante toda a nossa caminhada, tem coisas que precisam ser libertas. Só que é igual criança, né? No início a gente não tem ainda essa maturidade, esse entendimento. Mas conforme a gente vai crescendo na fé, Deus vai nos permitindo conhecer outros temas, outras palavras, que vai nos ajudar a entender por que a gente está passando por aquele processo, né? Tem processo que a gente está passando que a gente fala assim, meu Deus, eu já estou em Jesus há tantos anos, eu oro, eu faço campanha, por que isso ainda está insistindo dentro da minha vida, da minha linhagem? Então, a gente precisa entender que as consequências dos nossos pecados geracionais, ele é algo real, ele existe, né? O diabo, ele está como? Ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem tragar. Então, quando ele vê uma consequência espiritual de um pacto de sangue, de um pacto feito numa linhagem, né? Seja qual foi o tipo de pecado que vem gerando de geração em geração, você percebe, você sente que tem alguma coisa assim, tá se repetindo, né? Já vi isso no meu pai, já vi isso no meu avô, já vi isso nos meus tios, já vi isso na família da minha mãe, né? Então tem muitos pecados repetitivos que não é à toa, é algo geracional. Então vamos lá? Que Deus abençoe a vida de vocês, sejam todas bem-vindas. Eliette, Cristina, Ivete, Deus abençoe a irmã Ivete. A Marília deve estar por aí também, já chegando. Deus abençoe todas vocês, tá? No nome de Jesus. Então nós vamos falar estamos falando, né, sobre esses temas. Semana passada, na segunda, nós falamos sobre a área de doença, né, sintomas de enfermidade na família. E a gente vê que isso é sintomas que é algo que acontece, né, de enfermidades repetitivas. Então, isso aqui é para abrir o seu entendimento, abrir os seus olhos, para você começar a saber orar nesse sentido, né? E hoje, o que a gente faz aqui? Doenças crônicas, sem diagnóstico médico, nós falamos semana passada. Por que irmã Thalita, eu tenho que saber sobre isso? É importante eu saber. Para quando você for orar, você mapear a sua história, você falar assim, Deus, eu reconheço esse pecado na minha linhagem. Eu reconheço esse pecado. Eu reconheço que meus pais fizeram mal, que eram os olhos do Senhor. E aí você vai começar a listar aquilo que você está percebendo. Aqui na minha bio, no meu Telegram, eu deixei um PDF lá sobre maldições hereditárias para você poder preencher. E você ali anotando, e no final tem uma oraçãozinha, tá? E aí você vai orando. Gente, isso tem poder. Por quê? Porque Jesus já derramou o sangue. Jesus já fez o sacrifício por nós. Só que não é automático. Eu preciso ir lá e resgatar. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então tá na cruz. Entende isso?
Paz, Maria Amélia. Paz, Ana. Então tá na cruz. A cruz é o depósito, onde está todas as coisas lá. Então a gente tem um caminho para ir buscar. O caminho é o quê? É confissão. É o arrependimento. E é a oração para desligar e ligar. Então eu desligo aquilo que eu identifiquei através da oração e ligo agora no trono da graça o quê? Os benefícios da cruz. Eu tomo posse do que a cruz tem para mim. Mantalita, é isso. É simples assim, mas é profundo. Porque isso precisa ser feito, essa oração precisa ser feita com entendimento. Ó, quantas coisas eu já falei aqui para vocês, que vai começando a abrir. Né? Quem tá aqui comigo e que sabe que o que eu tô falando, já fez esse mapeamento, já percebeu situações repetitivas na sua família. Mantalita, eu tenho tanta coisa que eu preciso conversar. Só você me procurar aqui no direct, tá? Manda mensagem para mim, ou manda mensagem pro suporte, né? Que a gente vai agendar você, tá? Nós vamos agendar e vamos conversar. E no final a gente ora, cancelando. O que eu preciso ter? Fé. Você precisa ter fé. Que é pela fé. Amém? Bom dia, paz para vocês. Então vamos orar aqui, nesse momento. Pai, no nome de Jesus, na autoridade que é no nome de Jesus, nós adentramos, Senhor, nas regiões celestiais. E, Senhor, nós queremos entregar, Senhor, essa live nas suas mãos, esse equipamento nas suas mãos. Senhor, cada pessoa que está aqui comigo ao vivo e aquelas que estão entrando pelo YouTube, Pai, todas essas pessoas, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, que elas possam, Senhor, a partir desse conhecimento, começar a entender, Senhor, muitas coisas que estão acontecendo na sua casa, na sua linhagem. Pai, que esse conhecimento seja um divisor de água. Eu peço, Pai, no nome de Jesus, que haja libertação nessa manhã, libertação de mente, de cativeiro, Senhor, de Senhor, religiosidade, de tradição. Pai, em nome de Jesus, eu entrego essa manhã nas tuas mãos, entrego essa live. Sê conosco, fica conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos que estão entrando. Estamos numa série de palavras sobre libertação e vamos falar sobre sintomas. Estamos falando, né? Na segunda-feira falamos sobre doenças crônicas, né? E hoje nós vamos falar sobre transferência familiar de comportamento e vício. Então a herança espiritual e os sintomas de maldição, ele é importante você identificar para você orar. Pai, eu identifico essa herança na minha família, mas eu rejeito ela. Eu rejeito. Eu não aceito isso aqui, porque hoje eu estou em Cristo Jesus. Hoje eu tenho entendimento. Então a gente vai falando para quê? Para trazer luz. Porque tudo que está em trevas, quem domina a treva, gente? Demônios. Eles gostam de trevas, de que está no escuro. Então quando eu trago para a luz, quando eu trago para o entendimento, eu falo, uau, isso está sendo... Realmente eu tenho visto isso na minha casa, né? Então, por exemplo, tem pessoas que têm mortes prematuras na família, né? Todos os filhos do primeiro filho geralmente morre, né? Da família, né? Tem até uma história da pastora Tânia Tereza que eu vou contar aqui para vocês, que ela contou, foi onde ela começou a ser chamada para esse ministério também. Mas vamos falar agora sobre transferência familiar. Transferência familiar de comportamentos e vícios. Amém? Bom dia para vocês. É quando se percebe, né, claramente. Eu vou ler um texto aqui que está em Mateus, capítulo 12. Mas é quando se percebe claramente o mesmo problema de característica idêntica, migrando de uma pessoa para outra, dentro do círculo familiar. Dentro do círculo familiar você percebe isso. Tá? Ou seja, quando uma melhora e o outro piora. Isso qualifica um quadro de transferência de espíritos.
pode se manifestar de várias formas. Consumismo, por exemplo, né? Alcoolismo, enfermidades, hipocondria, depressão e por aí vai, né? Lá em Mateus capítulo 12, no versículo 43, diz assim: ora, havendo o espírito imundo, olha só o que Jesus conta em Mateus capítulo 12, versículo 43. Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, aonde anda por lugares áridos. Então, quando a gente faz uma libertação, a gente tem que ter muita responsabilidade, né? Para saber se a pessoa está pronta, preparada para viver aquele momento, porque olha o que o texto diz: havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, donde saí. E chegando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado deste homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim há de acontecer também a esta geração perversa. Então, olha o que a Bíblia está nos dizendo, que quando nós expulsamos um espírito, ou quando, por exemplo, morre uma pessoa, né? Aquele espírito ele vai começar a vagar, vai para lugares áridos. Só que aquela geração, ela tem uma dívida, por vários fatores, né? Que ela gerou. Então ele vai procurando a quem vagar. Aí ele encontra uma casa, ele volta e ele encontra uma casa vazia, né? Desocupada, varrida e adornada. O que é isso, gente? É casa que não está tendo. Aí eu vou trazer aqui pro lado espiritual. É a casa. Casa, quando a Bíblia fala de casa, ela está falando do nosso corpo, né? Da nossa morada. Essa casa aqui, ó. Aí ela encontra uma casa que não tem oração, uma pessoa que não está buscando santificação, né? Se separar, não tem louvor, não tem leitura de Bíblia, né? Não tem uma vida em comunhão com o irmão, os irmãos, né? Da igreja. Então ela está como? Vazia. Aí ele fala: opa, dá para mim entrar nessa casa aqui. Porque aí a pessoa começa a dar legalidade. Então, geralmente, de uma geração para outra, você vê que os vícios se repetem. Por exemplo, na família do meu esposo, qual é a forma de ação de herança espiritual? É o álcool, é a bebida. Então, quando a gente mapeia, né, o pai dele, né, os irmãos por parte da outra família que ele teve, morreram de álcool, né, e não foi 1, 2, não, foi mais de 2. Da outra família. E da família dele, já perdeu uma irmã pro álcool, com 50 e poucos anos. E tem um irmão também, que tá agora também. Então, assim... E assim, quando eu conheci ele, eu lembro que, além do pai dele, né, bebiam muito, né, a mãe e o pai bebiam muito, eles vendiam bebidas, né? Então, é um legado muito grande, né? Deus tirou meu esposo, né? Trouxe ele, mas ele foi criado nesse legado de bebida. Então tá até hoje. Até que um se levante, né? Então meu esposo se levantou, declarou e corta essa maldição nele, na geração dele. Então, assim, precisa orar, precisa cancelar, né? E a pessoa que está no vício, ela também precisa renunciar, porque existe a responsabilidade pessoal. Porque a gente acaba repetindo o pecado dos nossos pais, tá? Então a gente precisa cancelar isso. Então, consumismo, alcoolismo, enfermidade, né?
Então Jesus falou isso. O último estado deste homem vem a ser pior do que o primeiro. Então, quem aqui já percebeu na sua família esse legado? Gente, conta aqui pra mim, você que tá no ao vivo. A Thalita, já percebi, é o álcool, a viuvez, né? É a separação, divórcio. Quem já percebeu isso aqui? É uma realidade, né? O adultério. Então, esse texto tem uma forte conotação ligada à apostasia, mas também revela algo interessante. O espírito imundo sai do homem e retorna para casa. Repetição é realidade nas famílias. Aqui falando, tá vendo? Mas também revela algo interessante. O espírito imundo sai do homem. Sim, tem problemas no casamento. Outras pessoas falando aqui. Quando a gente começa a entender, a gente começa a observar esses detalhes. Então, essa palavra, casa, da minha mãe é alcoolismo, dos meus avós bebiam também. Então, vão se repetindo, a irmã também está falando, a irmã Ivete. Essa palavra casa, no literal, se refere à geração dessa pessoa, comprovando o princípio da transferência de espírito. Obviamente, esses espíritos vão se transferir para alguém espiritualmente vulnerável, que está dando lugar a eles. Entende, gente? Então vai ter sempre um na geração, sempre um filho, sempre um irmão que vai ser mais vulnerável e ele vai dar lugar a esse espírito, tá? Então você vai vendo aí. Ele vai dando lugar. Então, por exemplo, quando o pai morre e a esposa desse homem ou algum filho assume o mesmo perfil negativo de comportamento. Por exemplo, quando o pai morre e a esposa desse homem ou algum filho assume o mesmo perfil negativo de comportamento. Percebe-se claramente uma transferência desse espírito alojado na árvore genealógica. Esse seria um caso de libertação. Divórcio, solteirismo. Tá vendo, gente? Então, isso vai passando de geração em geração. Então, a gente está na igreja, muitas vezes, e não tem essa compreensão, porque é algo que você precisa estudar, você precisa ir na fonte, buscar a compreensão, fazer perguntas. Às vezes a gente aceita. Por isso que eu quero muito pedir a vocês que vocês abram o entendimento, né? Porque aqui eu trago conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Aqui eu trago entendimento. A live é para isso. É trazer uma compreensão por que eu tô nesse sofrimento. Por que a minha família tá se repetindo isso, entendeu? Porque eu sei que dependendo da nossa igreja, a gente vai estar ali orando, a gente vai estar ali aprendendo. Mas, se você ainda continua com esse histórico repetitivo, você precisa entender que é uma herança espiritual. E aí, como que eu faço isso? A gente vai orar. Então, às sexta-feiras, 6h30, eu estou fazendo oração de desligamento, oração de guerra, toda sexta-feira. Então, se você quer participar, sexta agora, 6h30, na sala do Google Meet. Como que eu faço para me participar, irmã Thalita? Aqui na minha bio, você vai entrar, tem lá o Telegram. Você vai entrar, tem um linkzinho, você toca lá e você entra para esse grupo. Quando for por volta de 6h20, mais ou menos assim, eu tô colocando o link lá. E aí a gente já vai abrir na sala para você já ir adorando, já ir participando com a gente desse momento de oração, que está sendo uma bênção, está sendo transformador. Vou falar só mais um aqui, que é o quadro familiar crônico de mortes prematura, né?
viuvez e perdas de filho. Quando acontecem mortes estranhas, de caráter repetitivo, todos os homens morrem com determinada idade. A maioria das mulheres da família morre de câncer, por exemplo. Todas as mulheres ficam viúvas precocemente. Todas as mulheres abortam o primeiro filho. Isso teve na minha família, o aborto de primeiro filho, né? Ou abortos de filhos, né? Todas as famílias. Todas as mulheres abortam o primeiro filho, todos os primogênitos morrem jovens de morte violenta. Então observa-se exatamente esse padrão de maldição na casa de Eli, por exemplo. Lembra de Eli, profeta? Porque Eli, no exercício do seu sacerdócio, ele não teve força moral para corrigir e punir os abusos morais e ministeriais praticados pelos filhos. Então Deus puniu ele, né? Ele abriu uma porta de destruição e morte prematura em relação às suas sucessivas gerações. O homem da tua linhagem, olha o que estava escrito em 1 Samuel 2. Estava escrito assim: todos morrem de câncer, ó, na família do meu pai. Tá vendo? Na região digestiva, ó, ainda tem uma região. Tá vendo? Então, ó, o homem da tua linhagem, a quem eu não desarraigar do meu altar, será para consumir-te os olhos, para entristecer-te a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na idade varonil. Tá lá em 1 Samuel 2,33. E te será por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Então, gente, eu sei que é difícil ouvir isso, de entender. Mandalita, mas por que, se a gente está em Jesus, o nome de Jesus, o sangue de Jesus, na hora que eu aceito Jesus, não corta essa maldição? Sim, a maldição que te cancelava de entrar na eternidade. Jesus morreu por os seus pecados. Ele perdoa os seus pecados. Agora eu preciso confessar aquilo que foi ligado na terra. Tudo que eu ligo na terra, liga no céu. Para vida abundante na terra, eu quero viver aí 50, eu quero viver aí 80, 90, 100 anos de qualidade de vida. Eu preciso, gente. Preciso desligar. Preciso confessar com a minha boca e cancelar essa maldição, tá? Então, estou sempre falando isso aqui. Então, a pastora Tânia conta que quando ela estava com o primeiro filho dela, saudável, né? Menino saudável, foi gerando, né? No ventre dela, fez todo o acompanhamento direitinho, não tinha problema nenhum durante a gestação, os melhores médicos, aquela coisa toda direitinha. E aí chegou o dia de nascer, a criança nasceu saudável, né, que faz aqueles exames na hora ali, tudo direitinho. Mas depois de 12 horas de vida, a criança vem falecer. Aí ela fala, mas como assim? Como assim? Né? Ficou aquele desespero, aquela agonia, né? Ela chorando muito. E as pessoas tentando consolar ela, falando assim, não, foi feita a vontade de Deus, Deus sabe de todas as coisas. E aí ela falou que não se conformava com aquilo, né? Porque a Bíblia fala que até na velhice você vai dar frutos. E aí ela ficou se questionando a Deus. Ela falou que uma amiga dela falou assim, Tânia, preste atenção. Ele morreu com 12 horas. Imagine se essa criança morre com 12 anos. E aí ela falou que as pessoas estavam tentando consolar ela. Mas ela foi buscar o Senhor, né? E quando ela começou a investigar na família do marido dela, né? Porque aí você casou-se, né? Na família do marido dela. Ela identificou que todos os filhos primogênitos morreram em idades diferentes, tá? Então ela teve um menino filho de um dos irmãos, que o menino nasceu com 3 anos de vida,
A criança caiu e ficou, ai, minha cabeça, ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então, olha aqui, vai para ali, vai para o médico, pum, a criança faleceu. Primeiro filho. O outro filho já estava com 22 anos, né, de um outro irmão. Estava no campo, fazendo um trabalho de escavação, tal. E estava lá e tinha mais ou menos a idade de 22 anos, por aí. E aí ele não sabe como o equipamento virou em cima dele, né? E aí ele morreu. Então ela foi identificando que havia esse histórico de filhos morrendo de várias idades, mas o primogênito. E aí ela foi, né, nessa busca pelo conhecimento, ela identificou o seguinte, que os avós do marido dela foram, tipo, fazendeiros, né, donos de sítio, E eles contratavam capangas. Olha só. Eles contratavam capangas para poder matar, né? Para poder usurpar, né, de terras. Isso tinha muito, né? Tem muito isso no interior, essas coisas. Então era mais ou menos algo assim que ela contou. E eles enterravam, né, nos quintais lá, nos sítios, as pessoas. Então tinha um legado de derramamento de sangue, de morte. Olha isso. Que vinha na linhagem. Entende? Então ela entendeu que ali tinha uma dívida. Então eles oraram, né, com esse entendimento, cancelaram tudo isso. Então por que a gente está contando isso aqui para vocês, né? Que o nosso tema é sobre sintomas de maldição. Então, se você começar a observar agora a sua família, né, a sua linhagem, traz isso em oração, anota, conversa com a família, conversa com o marido, e vai começando a identificar. E eu comecei a cancelar na minha linhagem, na vida dos meus filhos, né, para os meus netos, esse legado do álcool, esse legado da prostituição, né, esse legado do adultério, da perda, tudo que eu via e identificava na minha geração, eu comecei a cancelar, né? Pedir perdão a Deus dos meus pecados, dos pecados da minha geração, e comecei a orar e cancelar. Então, quando a gente faz um trabalho de heranças espirituais, a gente ora, né? Cancelando todas essas situações. E eu estou ensinando a vocês que vocês podem fazer isso também, nas orações de vocês, já vai determinando isso, tá? Na família. Então, esses são alguns dos sintomas que nós estamos falando aqui, de maldição. Sexta-feira nós vamos estar orando por você. Oração de guerra, oração de cancelamento. E vamos estar orando por enfermidade. Tá? Nós vamos estar orando para Deus repreender, vamos cancelar toda maldição, toda doença que veio por maldição e aquela que você está aí, nesse momento, precisando receber essa cura, seja para você, seja para outra pessoa. Vem com fé, tá? Faz um jejum, vem com fé. Faz um jejum de 8 horas. Não consigo fazer de um dia, faz de 8 horas. Mas vem em jejum e fala assim, eu quero essa cura, eu quero essa libertação. Na minha geração, eu rejeito essa maldição, essa enfermidade de câncer, seja qual for, do coração. Em nome de Jesus, Pai. Hoje entrou entendimento no meu conhecimento. E eu agora entendo e eu rejeito e eu cancelo pelo poder do nome de Jesus. Amém? Vou estar orando por você agora, para a gente poder estar liberando vocês. Ó, quem ainda não participou, né, da cura interior, nós estamos com ela lá na plataforma já, tá? A aula já tá lá. Gente, foi transformador, foi abençoador. O conhecimento é necessário. Inclusive, nós falamos sobre essas raízes, né? Que prende a nossa alma. Foi muito conhecimento. Falamos sobre sintomas, emoções, características de uma pessoa com raízes de seja qual for, rejeição, abandono, traição, injustiça, humilhação. Tem aqui as características. Então você vai levar todo esse material para você e, sobretudo, gente, o conhecimento que liberta, tá? Então nós no final fizemos oração de desligamento.
E você também recebe um mapeamento para poder identificar as feridas na alma. Então já está lá na minha plataforma, aqui na minha bio, você entra lá e você já pode comprar diretamente, adquirir lá e ser abençoado, aceita cartão e sei lá, você pode passar. Não deixa de participar, tá? E a próxima imersão, a princípio a gente está querendo fazer em maio, só tô vendo a data, tá? Nós vamos destronar o espírito de quê? De Mamon. Mamon é o deus do dinheiro, né? Então, assim, a Bíblia fala sobre dois senhores que disputam o coração do homem. Que é quem? Mamon e o Senhor. Então, a gente vai aí falar sobre esse espírito que traz muitas perdas, né? Que também, muitos deles vêm de herança espiritual. Tá? Lá atrás. Por mortes, por atos que os nossos avós, bisavós fizeram. E a falta também do conhecimento, de disciplina, né? Na área de educação financeira. Então vai ser tremendo também. No princípio, Deus vai te abençoar e vai ser transformador para a sua vida. Compartilha essa live, tá, gente? Vou colocar lá no YouTube e compartilha ela em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, deixa eu orar pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu quero te apresentar agora, Senhor, todos que estão aqui comigo. Pai, todos que estão entendendo, Senhor, sobre essa palavra. Pai, se tem uma raiz, Senhor, de maldição que ela identificou durante essa live, ela agora, Senhor, está colocando diante do Senhor. E nós queremos trazer, Senhor, a juízo essas raízes, Senhor, essas maldições, Senhor, que ela está vendo e está identificando e está colocando o nome agora. Nós queremos, Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, determinar agora que essa maldição seja agora aniquilada pelo poder do nome de Jesus na vida desta pessoa que está assistindo essa live aqui, seja aqui no Instagram, seja no YouTube. Em nome de Jesus, toda maldição que está rodeando, que está sobre esta pessoa, eu dou uma ordem agora. No nome de Jesus, todas vocês sejam agora canceladas pelo poder do nome de Jesus. Sai dessa linhagem, sai desta vida, sai desta casa, em nome de Jesus. Todo vício, todo espírito de morte, todo espírito de prostituição, agora, em nome de Jesus, solta pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, eu te peço agora que o anjo do Senhor traz, Senhor, ilumina agora essa mente, traz um tempo novo, traz uma abertura de visão, abre os caminhos, Senhor, desata os nós, traz prosperidade para essa casa, traz vida para essa casa, traz, Senhor, discernimento, traz prosperidade, em nome de Jesus. Sela ela agora com o teu poder, guarda a vida dela, Senhor, contra toda retaliação e tudo que está fora do lugar, Senhor. Traz discernimento para ela, para ir colocando as coisas no lugar e determinando, em nome de Jesus, porque tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Nós podemos, nele podemos todas as coisas. Amém e amém. Jesus te abençoe, todas vocês, em nome de Jesus. Até sexta-feira, 6h30, na sala de oração de guerra, em nome de Jesus.